Quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi falou a respeito dele, dizendo: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra, minha alma e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do próprio Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor a meu Senhor, sente-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que é este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aí, que Deus nos abençoe. Eu queria que você deixasse a palavra de Deus aberta aí no livro de Atos, que a gente ainda vai conversar nesse texto. Semana passada foi o domingo de Páscoa, né? A gente falou sobre a ressurreição de Jesus, e a minha conversa com vocês aqui foi assim: como nós somos facilmente levados a nos esquecer das promessas de Deus. E que o povo que andava, os discípulos que andavam com Jesus, que ouviram ele dizer que ele morreria, seria crucificado, morreria e ressuscitaria, como que eles rapidamente se esqueceram, prepararam óleos para fazer o embalsamamento de Jesus, ficaram tristes, ficaram abatidos, e eu disse isso: olha, que pensamento tomava conta daquele momento? Era um pensamento de tristeza,
de que não tinha dado certo, que apostaram numa coisa que não estava certa, que deu errado, deu ruim, né? Que eles agora tinham que mais era sepultar Jesus e voltar para a vida comum. Você vê Pedro voltando para pescar, os caras que estão no caminho de Emaús. O pensamento deles era, não deu, não é. A gente acreditava que Jesus seria aquele que restauraria Israel e não deu bom. Que sentimentos tomou conta do coração deles? Frustração, tristeza, medo, abatimento, desesperança. Como é que eles se comportaram? Saíram, foram embora, abandonaram, deixaram tudo. E a gente viu o Cristo se aproximando deles e se revelando: toque em mim, olha ao meu lado, coloca a tua mão. E eles ficaram assustados de alegria, inclusive, por aquilo que viram de Jesus ressurreto. E agora o Atos continua contando para nós que Jesus está sendo elevado às alturas, e eles olham para Jesus sendo elevado às alturas e diz: quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus diz para eles: não compete a vocês saberem tempos ou épocas que está determinado ao Pai. Vocês receberão poder e descer sobre vós. E eles escutam aquilo, continuam reunidos. E se você olhar o capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, eles estão preocupados em quem é que vai substituir a Judas. E levantam 2 homens, e o texto, no verso 26 do capítulo 1, vai dizer assim: depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Você vê que eles agora estão ainda entendendo que Jesus ressuscitou, viram isso, estão no meio termo do caminho, e ainda preocupado: olha, nós precisamos substituir a Judas. Quem é que vai entrar no lugar? E eles estão tentando se organizar e tentando achar um jeito de viver entre a ressurreição de Jesus, o fato dele ter ressurreto, e também a expectativa de que aconteceria a restauração do reino de Israel. Estavam todos reunidos, a gente precisa ter 12. Você começa a perceber que eles estão discutindo umas coisas que não têm muito relevância. Estão ali. E aí agora você começa no texto que a gente leu no capítulo 2. Como é que está esse povo agora? Esse povo agora parece que tem um outro Pedro. É gente que está pensando o que agora? Jesus foi o varão que veio e, segundo a presciência de Deus, foi entregue, foi morto, ressuscitou, e ele está vivo, sentado à direita de Deus. Eles conseguem entender e colocar Jesus na história. Você consegue perceber que Pedro, agora, tudo aquilo que ele conhecia do Antigo Testamento, parece que jogou luz. Ele agora entendeu o que Davi disse, ele entendeu o livro dos Salmos, ele entendeu a profecia de Joel, ele entendeu o que aconteceu. E é um cara agora que está dizendo: olha, vocês crucificaram Jesus, mas ele está vivo, ele ressuscitou, ele apareceu para a gente, e ele está junto de nós. E aí, quando eles tiveram essa visão, esse pensamento, esse entendimento, que sentimento acompanhou esses homens agora? O sentimento de ousadia. É o Pedro que se levanta, o verso 14 que a gente leu, Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. Você lembra do Pedro? Você estava com ele. Eu não, nem conheço. Eu te vi. Nem vi, nem sei quem é. Nunca tirei foto com ele, nunca nada. Não sei quem é. Não sei. É o Pedro que foi pescar, é o Pedro que não está muito acreditando no que está acontecendo, que está fechado. Agora ele se ergue, coloca diante da multidão e prega. O que aconteceu? Que agora ele tem um sentimento de ousadia, de coragem, que é alguém que olha para a realidade e começa a pregar e a falar sobre aquilo que acredita. E se você continuar o livro de Atos, o capítulo 3, o que acontece? É Pedro e João indo ao templo, e um cara olhando para eles pedindo esmola, ele diz: olha para nós, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. E esse homem de um salto ficou de pé, prendem Pedro, dão uma sova nele, e diz assim: não fale mais. Ele diz: o que é? O que importa mais? Agradar a vocês?
ou agradar aos homens. É gente que começa agora a colocar a vida diante das circunstâncias e não estão nem aí. Podem me chamar de louco, podem me chamar de alguém que não está muito são da cabeça, pode me chamar, não estou nem aí. É alguém que olha para as realidades e experimenta libertação, experimenta a unção de Deus acontecendo, gente sendo transformada. Você continua no livro de Atos, você vê o Paulo conspirando para matar, e nesse mesmo ambiente tem um Estevão. Tem um Estevão que começa a pregar. Irmão, se tem uma morte que foi complicada, foi essa de Estevão. Foi à base da pedra. Já parou para pensar? A primeira pedrada na cabeça. E fizeram um monte de pedras sobre ele. E ele diz: Pai, tem misericórdia deles. E ele viu os anjos do Senhor. O que mudou no coração desses homens que agora têm um sentimento de que a vida não importa? Né? Que eu tenho a Cristo e que Ele está sobre todas as coisas, que eu vou agora viver para Ele, por Ele. Que agora o comportamento deles seguiu agora essa coragem, essa intrepidez, esse olhar de que vou avançando. É um Paulo no capítulo 16, que pega uns folhetos que é para Bitínia, Deus diz que não, pega outros folhetos que é ir para outra área, diz que não, aí ele dorme e tem um sonho, um varão macedônio aparece para ele, diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele junta os folhetos na língua de Macedônia e vai para lá, e vai para um lugar de oração, encontra Lídia e outras mulheres, ali começa a igreja, e ele apanha, e ele canta. Ele canta. Preso, ele canta. E o lugar treme. E ele sai dali todo arrebentado, né? De ter apanhado. Tem outros episódios de Paulo que entregam ele como dado por morto. Por quê? O que acompanhou esse comportamento agora de gente que diz que a vida não é mais preciosa para eles? Que sabe que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O que é? Que tem nesses homens agora, que tem um resultado nessa pregação de Pedro, que tem um resultado de 3.000 pessoas, que o texto diz assim, que eles, quando ouviram isso, verso 37, quando ouviram isso o que é? A mensagem de Pedro, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aí Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor. E naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. O que aconteceu? Que fez com que as pessoas que estavam na cidade em festa, não tinha som, né? Mas tinha barulho. Tinha, sei lá que instrumento que tocavam naquela época lá. Instrumentos. Essa semana, estava tendo semana de provas na escola, e eu estava aplicando prova numa sala, todo mundo quieto, a maioria das turmas quietas, aí acaba a prova numa sala. Meu Deus, que zoada. Aí quando vai ter... Eu falei: gente, deve ser loucura morar do lado de escola, né? Aquele mundo, aquele barulheiro. Então você imagina numa cidade em festa. E eles ouviram algumas pessoas exaltando o nome do Senhor. E diziam: olha, estão bêbados, e são atraídos para aquele lugar para saber o que está acontecendo. O que é que aconteceu? Que você vê o coxo levantando e uma igreja se reunindo, no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E eu coloquei assim, né? O que aconteceu que mudou o padrão de pensamento? Que antes era: vamos embalsamar Jesus porque ele morreu, e agora ele ressuscitou, vive e vai voltar. Entendi a história, sei o que é, entendi a palavra. O que aconteceu que mudou os padrões de sentimentos?
veja bem, né? Não vai dar certo, não dá conta, morreu, né? Esperava tanto, sempre comigo é assim, eu aposto que vai dar certo e dá ruim. Meu Deus, eu investi tanto da minha vida aqui, 3 anos andando com esse cara aí, 3 anos perdido, né? Podia ter feito outra coisa. E gerou agora, os caras me matam. Não tem problema. Eu estou aqui e eu creio que ele vai fazer, levanta e anda, e eu estou pregando o evangelho, estou indo e fazendo. O que aconteceu? Que mudou o sentimento de gente que estava olhando para a circunstância assim, e agora está olhando para a circunstância, o Senhor pode. Eu creio que Ele pode. O Atos capítulo 4, eu tenho falado isso aqui na igreja repetidas vezes, é o Atos capítulo 4, depois de Pedro e João terem sido ameaçados, eles vão buscar a igreja, e a oração da igreja é: Senhor, nos dá ousadia para anunciar a Tua palavra, enquanto isso estende as Tuas mãos para fazer sinais, prodígios e maravilhas. É um comportamento, é um sentimento agora de que nós vamos lá, nós vamos, Deus vai fazer. É de gente que estava antes aqui no lamento, e agora está aqui aceso, né? Não, Deus vai fazer. E se não fizer, está tudo bem, mas Ele é bom. É o cara que entendeu agora que nós somos mais do que vencedores, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, porque ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Houve uma mudança, um padrão no sentimento, houve uma mudança no padrão de comportamento. O comportamento já trouxe o óleo, filha? Vamos lá, tu é boa em embalsamar, né? Já trouxe o linho? Vamos aí. Vamos fazer sorte aqui para quem é que vai ser o apóstolo no lugar de Judas? Tem que, eu acho que é Matias, né? Não, eu acho que é José. Quem são os do José e quem são dos Matias? Vamos aqui, já tem um salão para a gente ficar junto aqui? Como é que vai ser? Vamos ficar aqui, vamos estar aqui trancadinho. Você viu o que aconteceu? Um comportamento de gente que está dentro do cenáculo, e agora quem é? É um comportamento do Pedro que diz: ó multidão, sabe, isso que aconteceu, e ele anuncia. É um comportamento agora de gente que está olhando antes, largou os olhos do embalsamamento, e agora usa um novo comportamento de ação, de crendo naquilo que Deus pode fazer. A gente tem um modelo agora, uma transformação e uma atração das pessoas ao Evangelho. Houve uma atração, as pessoas vinham, e por fim, houve uma vida na igreja. Houve uma igreja que se reunia, comunhão, partir do pão, não tinha necessitado, andavam juntos, compartilhavam a vida. A minha pergunta é, você sabe a resposta. A minha pergunta é: o que aconteceu? Qual foi o grande evento que transformou esses homens medrosos, esses homens querendo fugir, em gente agora poderosa em palavras, virtuosa, corajosa, gente que anda de peito erguido, que olha as circunstâncias e acredita que Deus pode fazer? O que aconteceu? Aconteceu que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, versículo 1 do capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna?
Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. O que aconteceu que mudou padrão de pensamento, padrão de sentimento, padrão de comportamento, atração de pessoas e vida da igreja? O que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Aquilo que foi o revestimento de poder que veio sobre eles. E que mudou o jeito de pensar, de sentir, de agir, de perspectiva, de olhar para a realidade. Foi a manifestação graciosa, poderosa, o derramamento do Espírito do Senhor que invadiu o coração desses homens e mulheres naquele dia, que os impulsionaram e começou a produzir efeitos que eles não conseguiam. Eles levantaram o Matias como apóstolo, mas quem o Espírito Santo tinha? O Paulo. Você consegue perceber que antes desse derramamento, a gente às vezes fica aqui tentando fazer algumas coisas e a gente às vezes faz escolhas equivocadas? E aqui agora tem o Senhor agindo e levando essa igreja, atuando, operando, e mesmo no burburinho da cidade, mesmo nas festas, mesmo nas pessoas nem estão prestando atenção no que está acontecendo, nem estão interessadas, existiu uma perplexidade que fez as pessoas afluírem para aquele lugar, porque o que está acontecendo? Que esses homens aqui são iletrados e estão falando as grandezas de Deus na língua que eu posso ouvir. O que aconteceu? Aconteceu foi esse batismo do Senhor, esse derramar do Espírito, essa unção que veio sobre a igreja, e ali a igreja nasce. Por mais que possam ter várias interpretações sobre o nascimento da igreja, o dia da inauguração dela, eu entendo e penso que qual é o dia que a igreja nasce, que a igreja floresce, que ela acontece? O dia que vem o Espírito Santo sobre ela, que ele é derramado, e isso transforma os indivíduos. Transforma esses homens tímidos, esses homens iletrados, em grandes apóstolos, em gente que interpreta a realidade, que anuncia a verdade, que faz sinais e prodígios e maravilhas, que agem no poder do Senhor e andam altaneiramente, com as cabeças erguidas, olhando o que o Senhor pode fazer, e ainda que meu corpo seja desgastado, eu creio. Ainda que essa leve e momentânea tribulação tenha me pesando, mas eu olho para o Senhor porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas pelo aquilo que eu não vejo. Eu tenho me lembrado de Elias, que depois de grandes coisas que ele realizou, o Elias orou e não choveu. Já parou para pensar nisso? E depois o Elias orou e choveu. E Tiago diz que Elias é um homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos. Mas orou e Deus cerrou os céus. E orou e veio chuva. Mas esse Elias foi para onde? Para a caverna escura. E em um determinado momento o Senhor o encontrou ali. E tirou ele de lá. E deu para ele tarefas. E ele foi realizar as tarefas que Deus tinha dado para ele. Ungir Jeú, ir a Gilgal e preparar a sucessão com Eliseu. O Senhor o visitou ali e ele jogou luz. Tem um salmo, salvo engano, não sei se é o 118 ou o Salmo 27, que o salmista diz isso, que ele joga luz nas minhas trevas. O Senhor joga luz nas minhas trevas. E isso é poder do Deus, é o poder do Espírito Santo. E eu quero que hoje, eu e você, oremos. E a oração é: Senhor, me enche com o teu Espírito. Derrama do teu Espírito Santo sobre nós. Vem como um Pentecoste sobre a nossa vida. Vem como esse novo momento de tirar a gente, de ficar aqui escolhendo substituto para Judas e levar a gente para levanta e anda, de anunciar o Evangelho,
das pessoas serem atraídas, porque, irmãos, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo naquele dia, a multidão veio. As pessoas vieram escutando as grandezas. E o que vai acontecer se eu e você formos cheios do Espírito Santo? Nós vamos falar as grandezas de Deus na língua das pessoas, e elas serão atraídas, e elas serão dizer, me diz o que eu preciso fazer. Porque quando o Senhor é erguido, Ele mesmo atrai. Quando existe esse... Irmãos, nós vivemos debaixo de um tempo de escuridão. As pessoas estão com medo por conta da insegurança. Andar de noite, problema de segurança pública. A gente está com dificuldade de grana. Cada dia o preço das coisas estão mais caras. A gente está com medo da internet, dos nossos filhos se perderem. Nós estamos, enfim, a escuridão está nesse mundo. Agora, se alguém é luz acesa, é uma tocha acesa, o que acontece? É igual os bichinhos que vêm para a luz, né? Atrai. E o que eu estou te chamando, a gente como igreja, acende a gente, Senhor. E como é que acende? Derrama do teu Espírito. Porque gera essa transformação. Eu desejo muito isso. E eu desejo muito que isso aconteça conosco como igreja. Que a gente seja acesa. Que o Água Verde seja tocado. Que a cidade aqui nos bairros do entorno, que essa cidade seja tocada. Que Jesus seja o Senhor de Curitiba. E que exista uma chama acesa e que atraia. Agora, quando atrai, irmão, quando atrai, tu precisa de coragem, né? E precisa estar disposto. Não adianta acender a luz e se esconder, né? Uma vez a luz acesa, vem ter um montão de bichinho, né? Indo atrás, batendo. E a gente precisa estar pronto a recebê-los e a levar o Evangelho e vê-los sendo transformados pelo poder de Deus. Amém? Quero convidar você então e nós aqui hoje. A gente tem orado, o Senhor acende a igreja. E eu gostaria que hoje nós como igreja orássemos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa porque... talvez, irmãos, é hora da gente pegar os nossos óleos do embalsamamento e jogar fora. E olhar para o Cristo ressurreto. Olhar para as possibilidades do reino. E nós nos direcionarmos nesse caminho. Nos posicionarmos assim e dizer, Senhor, perdoa os nossos pecados. Agora me enche com o Teu Espírito Santo. Me batiza com Teu fogo. Derrama sobre mim a Tua unção. Derrama sobre mim o Teu poder. Ergue a minha vida. Derrama, me faz nas novas perspectivas e me leva na direção daquilo que o Senhor quer, para eu viver queimando. A palavra de Deus diz que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. Que Ele faça isso em nós. E que eu e você sejamos acesos. E que a gente olhe para a realidade, para aquilo que a gente está vivendo nas circunstâncias, e a gente comece a orar segundo a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz, é ali que nós vamos orar. Mas isso começa como? O Espírito Santo nos pegando e nos enchendo para a glória dele. Amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria